Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex na Sonora aqui, sim meus amigos, canalzão Tricolor de coração para atualizar aí as últimas notícias do São Paulo, e meu amigo, olha, eu não queria te desanimar, mas sempre a próxima notícia é a pior dentro e quando se fala de São Paulo Futebol Clube, mas tem coisa legal, tem coisa boa e notícia importante, sim, relacionado ao jogo de sábado contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, tá? Além disso, óbvio, vamos atualizar aí as informações do São Paulo referente dívida, mais duas apareceram e estão batendo na porta do São Paulo. Vamos falar aí também sobre a reformulação do Estatuto, data importantíssima que acontece nesta segunda-feira. E, detalhe, hein? Aberta novamente as conversas e as negociações sobre o name rights. Será que vai rolar uma grana boa para o São Paulo? Estamos precisando, né? Essas e mais outras notícias para deixar você super atualizado sobre o que está acontecendo no nosso Tricolor Paulista. Fechou? Calma que a gente já volta. Antes de começar as notícias aqui, aquele likezão, porra. Só essa introdução aí, sabendo que tem sim notícia ruim, mas tem sim notícia boa no São Paulo Futebol Clube, já merece aquele likezão, hein? Likezão aqui no nosso vídeo do Tricolor de Coração. A sua inscrição também é super importante. Comente sobre as notícias que a gente vai trazer por aqui. E se você puder dar aquela fortalecida a mais, aquele hype, e se puder virar membro do canal também aqui, é super importante. Você participa do nosso grupo de WhatsApp, tá? Bom, vamos começar com as notícias boas, né? Para você ficar animado aqui nesse videozão e ficar com a gente até o final. Seguinte, tanto Nicolas, como Pedro Ferreira e também de Jordan, Pedro Ferreira e o de Jordan, que estavam com a seleção sub-20, foram titulares aí dos amistosos contra a Bolívia, já se reapresentaram, treinaram com a equipe e estão aí disponíveis para serem relacionados para o jogo contra o Curitiba no sábado, retorno ao Morumbi, não é verdade? E jogo pelo Campeonato Brasileiro, que a gente, óbvio, precisa ganhar. Tem a obrigação de vencer essa partida. Então, Nicolas, que estava ali afastado por conta daquele acidente, né, que ele acabou sofrendo, já está treinando, já está tudo ok, já está liberado para treinar, e a gente tem um retorno aí de dois jogadores que estão sendo, né, preparados aí por Dorival Júnior. Só falta ter efetivamente minutagem em campo, e é isso que a torcida pede aí pro Dorival Júnior, para que possa dar e oportunizar aí minutagem para essa molecada da base, que é sempre importante, até porque a gente não tá aguentando mais esses jogadores aí que vivem se arrastando dentro de campo. Precisamos renovar, Dorival, e já tá mais do que na hora, tá? Informação importante, informação boa que temos aí para o jogo de sábado contra o Curitiba. E detalhe, hein? Mais de 27 mil ingressos vendidos aí para esse jogo de sábado, né? Pelo andar da carruagem, não é verdade? O jogo sendo sábado, ainda temos sexta pela frente. Sábado o dia todo, bem possível de chegar próximo ali a 40, 45 mil ingressos. A torcida está se mobilizando, o ingresso está mais barato em alguns setores, então para quem puder ir, para quem quiser ir, fazer esse rolezão, assistir ao jogo do São Paulo, vá, não é verdade? Dê o seu apoio. Para quem não puder, também não tem problema. Aqui a gente não vai ficar forçando o torcedor a fazer isso ou aquilo. O torcedor pode tudo. Quer ir no estádio? Vá, fortaleça. Não quer ir também? Não tem problema. Vamos torcer pela TV que dá na mesma coisa. Fechou, meus amigos? Então, notícias importantes, falando aqui e já caindo referente sobre uma negociação que agora deu uma travada. Todo mundo sabe aí que o Enzo Dia já está de saco cheio, pediu para sair, quer ser negociado, não está tendo espaço, tem salário atrasado,
não é verdade? E o time que estava interessado ali, né, que era o Racing, está tentando entender melhor como pode fazer essa negociação. Então, deu uma esfriada. Para falar bem a verdade, deu uma gelada. Enquanto isso, o jogador fica ainda treinando, diferentemente de alguns outros que estão treinando em separados. Enzo Dias treina com o elenco, mas não está sendo relacionado para as partidas. Você liberaria assim fácil? Tentaria convencer Enzo Dias a mudar de ideia? Eu deixo minha opinião aqui, acho que para compor elenco é um jogador importante, tá? Ultimamente deu algumas remeladas Enzo Dias, mas eu acho que o São Paulo não pode ficar assim abrindo mão de jogador, até porque precisamos de ter um elenco aí um pouco mais robusto. Só que é o seguinte, se o jogador não quer, se o jogador está insatisfeito, aí sim, não coloca para jogar, vaza do São Paulo, porque jogador descontente ninguém quer ter no elenco para atrapalhar, né? Então, vai muito também do Enzo Dias, tá no seu direito de querer sair do São Paulo, mas também vai do São Paulo querer, né, tentar convencer Enzo Dias a se manter no São Paulo, tá? Bom, outras informações, vamos para as notícias ruins agora e depois a gente fecha com aquela notícia bacanuda que todo mundo tá esperando, tá? São Paulo, todo mundo já sabe, vamos atualizar você referente à dívida que o São Paulo tem com o Novo Horizontino de R$1 milhão referente à compra do Djordje, jogador que foi comprado para a base, hoje aí, seleção sub-20 de base do Brasil, né? O Carlo Ancelotti já está de olho nele também para uma futura convocação lá para a próxima Copa, não é verdade? Mas o Novo Horizontino está cobrando o São Paulo, né, nesse valor de R$1 milhão, e em nota oficial colocada pelo São Paulo diz que já está em conversas para um acordo com o Novo Horizontino para um acordo para parcelamento desse 1 milhão. Aonde a gente vai parar, hein, meus amigos? Para mim, para você, 1 milhão, porra, talvez resolveria as nossas vidas. Para o São Paulo, gigante, história, o tamanho desse clube, 1 milhão é dinheiro de pinga. E por incrível que pareça, esse dinheiro de pinga o São Paulo não tem. Então, o São Paulo foi acionado na CBF quase que como um transfer ban. São Paulo tem 45 dias para pagar. Já está sendo avisado agora. Será que o São Paulo vai chegar a um ponto que vai receber esse transfer ban agora até da CBF? Vamos ficar de olho, vamos ficar monitorando essa situação sobre a dívida do São Paulo com o Novo Horizontino. E falando em dívida e falando de jogador, estourou mais uma, meus amigos. Exatamente. Você lembra de Jackson Mendes? Exatamente. Aquele volante equatoriano, foi pedido até, se não me engano, do Rogério Ceni, né? Que via ele jogando ali na seleção do Equador, falou, olha, precisamos desse jogador aqui no São Paulo. Exatamente. Jogador que vestiu a camisa do São Paulo apenas por 24 vezes, ganhou na justiça, no STJ, para que o São Paulo pague um valor que pode girar entre 6 e 10 milhões de reais. Não cabe mais recurso, meus amigos. Não tem como negociar isso daí. Tem que pagar. Então, se já está difícil para o São Paulo pagar 1 milhão para o Novo Horizontino, imagine a pagar 10 milhões a empresa que agencia jogadores do Equador e que Jackson Mendes está cobrando 10 milhões de reais já perdido na justiça. Mais uma negociação que o São Paulo vai ter que fazer, até porque aí sim esse caso pode ir para a FIFA e aí sim ocorrer mais um transfer ban para a história do São Paulo. Olha, parabéns a todos os envolvidos, desde o começo dessa negociação até deixar estourar numa situação dessa. Até porque o São Paulo já tinha sido notificado sobre esse processo, o São Paulo tinha conhecimento desses valores e acabou, deixa para lá que depois a gente resolve. Tá aí, estourou mais um,
de 6 a 10 milhões de reais o São Paulo vai ter que pagar para Jackson Mendes, que apenas, meus senhores e amigos, 24 jogos com a camisa do São Paulo. E o cara vai levar uma bolada, praticamente aí se aposentar às custas do São Paulo. Isso é que se tornou o São Paulo, meus amigos. E, apesar de tudo isso, tem segunda-feira, uma data super importante, que o Conselho Deliberativo vai votar se aprova ou não aprova a reforma do Estatuto, onde tira bastante poder, né, tanto dos conselheiros como do presidente do clube, dando um poder maior e uma independência maior de um conselho de administração, que vai ficar acima de todos. Será que os conselheiros vão votar positivamente para que isso aconteça? Será que os conselheiros vão ali abrir mão, talvez, de poder político e de decisões que eles podem ter por ali e dar para outra? Será que eles vão fazer isso? Dizem e comentam-se os bastidores dessa situação da votação que os grupos de situação não vão aprovar. E que quem aprovaria essa situação e quem luta por essas mudanças, os grupos de oposição, estariam alinhados para aprovar essa reformulação. Segunda-feira é um dia importante, vamos falar muito mais sobre isso amanhã, na nossa live, às 8h30 da noite, no Tricolor de Coração, até para a gente expandir um pouco mais esse assunto e explicar direitinho para vocês como vai funcionar e o que pode melhorar e o primeiro passo que o São Paulo dá para uma melhora e talvez um futuro totalmente diferente do que a gente imagina nos dias de hoje. Um São Paulo que, com essas pessoas e com esses pensamentos, estão já no fundo do poço, estão cavando cada vez mais, tá? Amanhã a gente abre o leque e explica muito direitinho para vocês lá no programa Tricolor de Coração, aqui às 8h30 da noite, ao vivo para vocês, tá? E para fechar esse videozão, ufa, uma notícia boa, hein, Drex? Pois é, o São Paulo voltou a conversar com a montadora chinesa BYD por conta dos name rights do Morumbi, tá? A conversa voltou ativa, São Paulo diz que tem à mesa algumas outras propostas e está analisando todas. O que se diz da BYD é que é um contrato de 10 anos que pode chegar até 500 milhões de reais, tendo aqui uma assinatura como luvas e adiantamento, 50 milhões de reais na assinatura do contrato. Isso ainda, tudo é conversa, tudo isso ainda está se alinhando dentro do São Paulo, que diz que tem aí algumas outras ofertas e vamos ver o que pode acontecer. Para quem está pensando que pode virar aí um Morumbi ID, parece que o trocadilho no final não está no negócio. Então, vamos ver e esperar o que pode acontecer com esse name rights novo do São Paulo, até porque o Morumbis, contrato de name rights com a Mondelez, vai até o final desse ano só. Então, a partir do ano que vem, ou vai ser só apenas Morumbi, ou vai voltar o letreiro Cícero Pompeu de Toledo, ou então um novo nome para o estádio do Morumbi. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, sendo bom para o São Paulo, positivo, é óbvio, é importante. Agora a gente precisa analisar todos os detalhes desse contrato de name rights e o que vai ser colocado em troca para a utilização ali do estádio do Morumbi. Fechou, meus amigos? Essas notícias de hoje totalmente atualizado para vocês. É óbvio que a gente comenta muito mais amanhã, ao vivo, a partir das 8h30 da noite, aqui no programa Tricolor de Coração. Fechou, meus amigos? É isso, hein? Obrigado, deixa aquele likezão, dá aquele hype, se inscreva no canal, comente sobre os assuntos e é lógico, vire membro, vem participar do grupo de WhatsApp. Fechou, meus amigos? Obrigado, boa tarde, tamo junto.